Boa tarde a todos. Primeiramente, quero cumprimentar a banca. É uma grande honra estar aqui e eu vou estar dando início ao meu trabalho. O título do meu trabalho é O Ensino de Arte na Fundamental 2, um olhar sobre as estratégias de aprendizagem remota em tempos de pandemia. Meu nome é Silvia Letícia e eu sou orientanda do professor Júlio Heleno Lages Pereira. Introdução. No Brasil, o sistema educacional está dividido em três: educação básica, em dois, quer dizer, educação básica e ensino superior. A educação básica, de acordo com a lei de diretrizes, compreende em três etapas: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O ensino fundamental está dividido em dois: Fundamental 1 e Fundamental 2. A obrigatoriedade do ensino da arte na educação básica está sancionada pela Lei 13.278, que inclui as artes visuais, artes cênicas, dança e música, nos currículos nos diversos níveis da educação básica, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e os parâmetros nacionais curricular. O ensino de artes deve ser baseado a partir de três eixos norteadores, que correspondem à produção, a leitura e a reflexão. No Brasil, uma das medidas durante a pandemia foi a adoção do ensino remoto de forma emergencial, revogado pela Portaria 345 de 2020. Sabe-se que toda disciplina tem suas particularidades e características, principalmente quando se fala na disciplina de arte. Portanto, o tema desta pesquisa é a aplicação das estratégias de aprendizagem remota em escolas públicas da rede municipal de Santarém. Justificativa da pesquisa. Os resultados desse trabalho apresentam caminhos para várias reflexões individuais e coletivas que podem colaborar futuramente com a aplicação da disciplina de artes. Problema da pesquisa. De forma geral, o ensino da disciplina de artes possui características e particularidades específicas. Antes da pandemia, não se aplicava outra modalidade de ensino na fundamental a não ser o presencial. Diante das intempéries da disciplina de arte nesse período, buscou-se nesse trabalho entender como é que está a aplicação da disciplina de arte por meio das estratégias de aprendizagem remota na Fundamental 2 em escolas públicas de Santarém. Meu objetivo geral era identificar quais estratégias de aprendizagem remota estão sendo aplicadas pelos professores de artes na Fundamental 2 em escolas públicas de Santarém. Objetivos específicos: identificar os motivos que levaram os professores de artes a escolherem as estratégias de aprendizagem remota a serem aplicadas em suas aulas, verificar através de questionário quais as dificuldades que foram encontradas pelos professores de arte na aplicação das estratégias escolhidas, apurar a escala de adequação das estratégias de aprendizagem remota escolhida pelos professores nas aulas de artes, analisar, através dos resultados obtidos no questionário, como está sendo aplicado ao ensino da disciplina artes através das estratégias de aprendizagem remota. Meu referencial teórico ele foi dividido basicamente em três, e eu coloquei primeiramente a arte e a educação, e história da arte e as suas particularidades. Posteriormente eu coloquei a situação da pandemia, como que as mudanças que ocorreram durante a pandemia, e por fim eu coloquei sobre essa estratégia de aprendizagem remota. Atualmente, o ensino de arte procura responder perguntas básicas que possam atender às tendências e manifestações do ensino, a fim de estabelecer um quadro de referências conceituais sólidas. Os conteúdos de arte são determinados e retificados com o perfil exigido para o aluno contemporâneo, que estabelece relações de produção e prática de outras sociais e dinâmicas. Segundo os Santos, o ensino de artes até o século XX passou por conflitos e desembaraços que acabaram convergindo da sua importância e se torna obrigatoriedade na educação básica, onde seu ensino possa abranger as linguagens artísticas que são a dança, teatro, artes visuais e música. O papel da escola é ensinar o contexto histórico e social da arte,
garantindo que o aluno tenha a liberdade de imaginar e criar produções artísticas e pessoais ou em grupo. Sendo assim, o processo de aprendizagem será diferente em cada turma e na relação de diferentes sujeitos na educação básica, contextualizando com a realidade do aluno. Com as mudanças do tempo de pandemia, eu coloquei um tópico que ele é muito interessante, que é sobre o ensino híbrido. Eu escolhi essa citação de Ferreira, porque ele fala que nos sistemas desatualizados, ainda não equipados para atender às necessidades de todos os alunos em todas as escolas de cenários híbridos ou virtuais. Diante da necessidade de atividades remotas, atividades à distância, notou-se que nesse período já existia modelos como o ensino híbrido, que são equipados e estruturados, porém, a rede pública de ensino, ela não suporta esse tipo de ensino pela sua própria estrutura. Diante desses cenários de necessidades de aulas à distância, as instituições brasileiras precisaram se adequar e buscar ações para a continuidade das aulas. Nesse sentido, as instituições buscam usar tecnologias que mais se adequassem à realidade do aluno, como o ensino online, o ensino à distância e o ensino remoto. Para Gonçalves, 2021, apesar de o ensino ser remoto ser o que mais se encaixou nesse período, não significa que foi a solução de todos os problemas educacionais enfrentados principalmente na rede pública no Brasil diante da crise da pandemia. Como já falei anteriormente, apesar de o ensino remoto ter sido aplicado e ter sido o que mais se encaixou, ele não supriu todas as necessidades da época. Por último, eu coloco as estratégias de aprendizagem remota. Eu me baseei conforme as estratégias delimitadas pelo CIEB. O CIEB, ele é um Centro de Inovação de Educação Brasileira. Ele foi criado em 2016 a fim de promover a cultura de inovação na educação pública no Brasil. O centro ele realiza estudos e defende o uso de tecnologias da informação e comunicação com o intuito de realizar transformações nos processos de aprendizagem. As estratégias de aprendizagem remota propostas pelo CIEB para auxiliar os professores são transmissão de aulas e conteúdos educacionais via televisão, videoaulas gravadas e disponibilizadas nas redes sociais, aulas ao vivo e online transmitidas por redes sociais, envio de conteúdos digitais em ferramentas online, disponibilização de plataformas de ensino, transmissão de aulas e conteúdos via rádio, envio de material impresso com conteúdos educacionais. É importante ressaltar que as estratégias de aprendizagem remota levam os professores a escolher o seu plano de ensino emergencial. Por que estratégia de aprendizagem? Ressaltando que isso foi um questionamento que me fizeram. Estratégia de aprendizagem porque ela está centrada no aluno. Por mais que ela seja um plano de ensino emergencial para o professor, ela está centrada no aluno. Minha metodologia. Esse trabalho ele foi abordado através de uma pesquisa descritiva, onde se identificou e analisou-se o fenômeno. O método utilizado foi pesquisa de campo, onde a investigação do fenômeno foi realizada por meio de questionário virtual fechado, disponibilizado por um link por meio de um formulário web elaborado a partir do Google Forms, aplicativo do Google que permite a criação e compartilhamento e disponibilização de formulário web. O questionário foi aplicado com 4 professores que lecionam a disciplina de arte no Fundamental 2 em escolas públicas da rede municipal de Santarém. Os professores receberam um link via WhatsApp, que é um aplicativo de mensagem, e foi utilizada a coleta de dados que compreendeu em 6 perguntas. O contexto das perguntas do questionário buscou obter informações que mais abrangessem aos objetivos da pesquisa. Este trabalho estruturou-se em 3 capítulos, que compreende a fundamentação teórica, o segundo capítulo é a metodologia e o terceiro capítulo os resultados da pesquisa, a análise de dados. Vamos agora para a análise de dados. A minha primeira pergunta que eu fiz foi quais estratégias de aprendizagem você utilizou na aplicação de suas aulas.
Esse foi o gráfico que eu coloquei uma tabela também, mas eu não coloquei a tabela no slide porque ia ficar muito grande. E aqui vem a minha consideração e relacionada com o meu objetivo. Meu objetivo, identificar quais estratégias de aprendizagem remota estão sendo aplicadas pelos professores de arte no Fundamental 2 das escolas públicas. Através dessa pesquisa, eu pude identificar que as estratégias de aprendizagem remota aplicadas pelos professores de artes são o envio de conteúdos digitais em ferramentas online, material impresso em conteúdos digitais, com 100% de seleção entre os entrevistados e 75% videoaulas gravadas em redes sociais e 50% aulas transmitidas por redes sociais e apenas 25% disponibilização de internet, que vocês podem acompanhar pelo gráfico que eu coloquei no meu trabalho. Analisa-se, com as respostas obtidas, que cada professor aplicou mais de uma estratégia em suas aulas, o que nos leva a perceber que houve uma preocupação em oferecer alternativas para os alunos. De acordo com Paulo Tucci e May, 2020, a pandemia de Covid-19 retirou os professores da sala de aula, porém a sua função de docente em mediação do conhecimento não perdeu as suas características estabelecidas. Fora da sala de aula tradicional, nunca foi tão preciso a função mediante as várias possibilidades que a tecnologia oferece. Segunda pergunta: quais os motivos levaram você a escolher essa estratégia de aprendizagem remota para o desenvolvimento de suas aulas? Esse foi o gráfico que eu coloquei e essa foi a minha análise dos dados. Meu objetivo, que era identificar quais os motivos levaram os professores de artes a escolher as estratégias de aprendizagem remota a serem aplicadas em suas aulas. Eu pude identificar nessa pesquisa que não se tinha um método ou um modelo concreto ou um padrão que os professores seguiam. Os motivos que levaram os professores a escolherem essas estratégias de aprendizagem remota a serem aplicadas em suas aulas foram com 100% selecionados pelos professores, a facilidade do acesso de todos os alunos, a interação entre professor e aluno e a possibilidade de desenvolver metodologia diferenciada para o atual quadro de pandemia de Covid-19. 75% selecionaram a alternativa de possibilidade de criação, avaliação e materiais diversos adaptados. Diante das respostas obtidas, observa-se que os professores optaram por mais de uma resposta. Desta forma, pode-se analisar que os motivos que as escolhas das estratégias de aprendizagem remota realizadas levam em consideração os contextos educacionais envolvidos, o que ressalta a importância desse profissional diante dos desafios educacionais da atualidade. Segundo Costa, 2020, além dos anseios da cultura digital e do avanço tecnológico, é preciso que o professor pense em estratégias para não excluir o aluno. Essas estratégias devem condizir com a realidade dos estudantes. Próxima é a minha terceira pergunta. A minha terceira pergunta, ela corresponde em: você encontrou dificuldade na aplicação das estratégias de aprendizagem remota? Essa pergunta era uma pergunta fechada, a pessoa podia responder sim ou não. E eu tive 3 professores que responderam não e um professor que responderam sim. Isso era da escolha dele. Analisando essa pergunta, é possível visualizar que dentre os 4 professores, apenas um não teve dificuldade, afirmou que não teve dificuldade na aplicação das estratégias de aprendizagem remota escolhidas. Segundo Gonçalves, 2021, a continuação das aulas por meio do ensino remoto tem sido um desafio para os professores. Apesar do ensino remoto ter sido o que mais se encaixou nesse período, não significa que foi a solução de todos os problemas educacionais enfrentados, principalmente na rede pública de ensino. Para Freitas, 2020, os professores diante do ensino remoto enfrentam o desafio de acompanhar os alunos e dar continuação do processo de construção de autonomia e desenvolvimento do aluno. Portanto, os professores tiveram dificuldade na aplicação das estratégias remotas, pois não tinham um padrão pronto que sanasse todas as necessidades educacionais. Essa pergunta ela está relacionada com o meu próximo objetivo. Está relacionada com essa pergunta aqui também.
Essa pergunta corresponde: quais dificuldades foram encontradas na aplicação dessas estratégias de aprendizagem remota? Que é uma ligação com a terceira pergunta. E eu tenho esse meu objetivo, que é verificar, através do questionário, quais as dificuldades que foram encontradas pelos professores de artes na aplicação das estratégias escolhidas. Essas duas perguntas respondem esse meu objetivo. Verifica-se que, através do questionário, as dificuldades que foram encontradas pelos professores de arte na aplicação das estratégias escolhidas foram, com 100% de escolha, o baixo índice de acesso dos alunos, com acesso regular à internet, 75% insuficiência da qualidade do serviço de internet e 75% a insuficiência dos conteúdos tecnológicos oferecidos pela escola, 50% de dificuldade do currículo obrigatório e 25% a falta de interesse nos alunos em desenvolver atividades propostas. Analisa-se que as dificuldades encontradas pelos professores estão relacionadas com as escolhas de aprendizagem remota a serem aplicadas em suas aulas. Então, através dessa pergunta aqui, eu posso perceber que tem uma relação com a minha primeira, que foi o meu primeiro objetivo. Continuando a minha reflexão, segundo Costa 2020, a lei dos anseios da cultura digital e do avanço tecnológico, é preciso que o professor pense em estratégias para não excluir o aluno. Essas estratégias devem condizer com a realidade dos estudantes. Para Gonçalves, 2021, a escola não pode ser caracterizada apenas como um espaço físico, embora ainda não exista caminhos concretos para sanar alguns problemas educacionais no Brasil. Há anseio por novos caminhos de ensino e aprendizagem que possa se tornar mais significativo e acolhedor. Este dado apresenta uma realidade que pode ser expandida aos diversos ambientes educacionais, pois trata de uma questão sensível que é o acesso de todos os alunos, que acarreta consigo os mais diversos fatores que nem sempre são possíveis ser mensurados. A minha próxima pergunta foi feita através de uma escala, que os professores puderam escolher em uma escala de 0 a 10. Em uma escala de 0 a 10, essa foi a minha pergunta, onde 0 a 6 é insatisfatória, 7 a 8 neutralidade e 9 a 10 satisfatória, quanto você considera que as estratégias de aprendizagem do ensino remoto são adequadas? Eu obtive essas respostas dos professores, eu coloquei para ter uma visão do que cada professor me respondeu. E na minha análise de dados eu pude relacionar com o meu objetivo. Meu objetivo era apurar qual a escala de adequação das estratégias de aprendizagem do ensino remoto escolhida pelos professores, qual a escala de adequação das estratégias de aprendizagem remota escolhida pelos professores na disciplina de artes. A escala de adequação das estratégias de aprendizagem remota escolhida pelos professores na disciplina de artes marcou a média 8, que é neutralidade, conforme eu coloquei na pergunta. De acordo com Taissimiro, 2021, a pandemia desafiou os professores não apenas as demandas econômicas e educacionais, mas também da adequação de um modelo de ensino, no qual consiste em favorecer o processo de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, podemos analisar que a adequação do ensino não foi totalmente eficaz diante da realidade do ensino público, não só da disciplina de arte, mas da educação de modo geral. Apurou-se que nem todas as estratégias de aprendizagem remota possibilitam a prática dentro da disciplina de artes. Minha última pergunta foi: quais motivos que levaram você a escolher esse número da escala quanto à adequação das estratégias de aprendizagem remota? Essas aqui são as minhas respostas dos professores, que eu coloquei em um quadro para identificar cada professor me respondeu. E essa daqui é a minha análise relacionada com o meu objetivo. Meu objetivo era analisar, através dos resultados obtidos no questionário, como está sendo aplicado o ensino da disciplina de artes através das estratégias de aprendizagem remota. Através dessa pesquisa, eu pude compreende-se que a disciplina de arte está sendo ministrada de acordo com as estratégias de aprendizagem remotas escolhidas pelos professores. Essas escolhas dependem dos motivos
e que sua maioria envolve o acesso dos alunos às mesmas. Nem todas as estratégias de aprendizagem remota condizem com a realidade econômica e social do aluno. É possível perceber que, apesar do esforço dos professores em escolher a melhor estratégia para os alunos ter acesso às alternativas, nem sempre é possível relacionar essa estratégia com a necessidade da prática dentro da disciplina. O que é possível perceber com as respostas obtidas pelos professores na pergunta 8 no quadro 6, que a gente vai voltar lá e a gente vai analisar as perguntas rapidinho e a gente pode perceber, ó, o professor 1, ele colocou: gosta de trabalhar com aulas práticas, trabalhos diferenciados, jogos, porém jogos e as aulas remotas praticamente impossível. Professor 2, o acesso dos alunos às aulas remotas não permite a prática individual e coletiva. Importante que vários conteúdos, que é importante, né, nos vários conteúdos do ensino de arte. Professor 3, ele colocou que todos os alunos tiveram acesso. Professor 4, como faço projetos práticos, fica difícil de desenvolvê-los e com essa modalidade de ensino, ou seja, a grande maioria dos professores questionou a falta da prática dentro da disciplina de arte. Segundo PAMP em Roma 2021, os recursos tecnológicos não solucionam os problemas relacionados à prática. Portanto, analisa-se através dos resultados obtidos da disciplina. Portanto, analisa-se que através dos resultados obtidos que a disciplina de arte vem sendo aplicada com falhas quando se trata da parte da prática, pois algumas estratégias de aprendizagem remota inviabilizam esse tipo de atividade. Eu coloquei no destaque, que foi essa questão, que além dos objetivos, identificou-se nessa pesquisa que nem todas as estratégias de aprendizagem remota suprem todas as necessidades da disciplina de arte. Por exemplo, é praticamente impossível desenvolver a prática dos alunos apenas com envio de conteúdos digitais e ferramentas online e material impresso com conteúdos educacionais. A prática na disciplina de artes é uma das características fundamentais do processo do ensino da arte, que envolve o fazer artístico. A própria BNCC ela defende que o ensino da arte ela tem que ter três pilares que correspondem ao fazer artístico, a leitura e a reflexão. E, no caso, essas coisas não possibilitam. Segundo Gonçalves, 2021, diante da realidade educacional brasileira, percebe-se que na aplicação do ensino remoto, os desafios são maiores que as oportunidades, quando se pensa em aprendizagem significativa. E essa responsabilidade não depende apenas do professor, precisa-se mudar uma estrutura do ensino público, portanto, ainda há muito o que se pensar. Não só na educação brasileira, mas em todas as áreas, como aquilo que eu já tinha falado. Essa questão não é só uma questão que depende do professor, mas é uma questão que ela depende de toda uma estrutura do ensino público. Minha consideração final. O ensino remoto ele foi o que mais se encaixou nesse período do contexto emergencial. Contudo, ele não foi a solução de todos os desafios educacionais que essas mudanças acarretaram. Para Gonçalves, 2021, a aplicação da disciplina de artes mediante as estratégias de aprendizagem remota vem sendo aplicadas com falhas que compreendem na falta de prática de algumas estratégias que não são possíveis. O resultado desse trabalho apresenta caminhos para várias reflexões individuais e coletivas que podem futuramente colaborar com a aplicação da disciplina de artes. O que envolve o poder público, professores e acadêmicos e demais que acreditam em uma educação que se compromete com a sociedade. Apesar de o ensino remoto estar sendo executado de forma emergencial, é importante o seu conhecimento para fins de se tornar medidas mais eficazes. Por fim, eu deixei a citação de Bertolt Brecht, que ele fala que todas as artes contemplam a maior arte de todas, que é a arte de viver. E essas aqui são as minhas referências.